Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi contar mais uma história de viagem. A primeira viagem no exterior, acho que a gente nunca esquece, né? Essa viagem foi feita quando eu fui para o Chile. Foi a primeira viagem minha para o exterior. Você imagina, né? A ansiedade que a gente fica. Eu era bem nova, eu tinha 29 anos. Estava grávida de 4 meses. Na época, não sabia nada de espanhol, não sabia nada, muito pouco de inglês, né? E eu fui acompanhar meu marido num congresso mundial na área de estudo deles, que eu era um congresso sobre uma planta chamada lupinus. E a gente foi, esse congresso aconteceu em Temuco, no Chile. E havíamos combinado 5 pesquisadores de irem juntos, cinco casais. Mas eu não me lembro bem o que aconteceu na época, que uma esposa não ia, a outra deixou também de ir. E foi acontecendo assim que sobrou só eu de mulher para ir nessa viagem. Eu trabalhava na época, né? Tava tudo programado, já tinha com quem deixar minha filhinha mais velha, né? E estava grávida, aquela vontade, sempre gostei de viajar. Meu marido falou: Mari, será que daí vai só você? Como é que vai ser assim? Eu falei: não, ué, agora já tirei minhas férias, tudo, vamos viajar. E aí, lá vou eu com meu marido, né, com o Calegari e com mais 5 pesquisadores. Chegamos, né, pegamos o avião até São Paulo, de São Paulo fomos para Santiago do Chile e de lá fomos de trem, uma viagem deliciosa, né, pelos Alpes. Eu queria ver se eu acho umas fotos até para colocar aqui junto. E fomos para viajar para Temuco, né? Que tem um pé, fica bem no pé do. Eu tô rindo porque de lembrar tantas gafes que eu dei nessa viagem. E, e nessa viagem tinha assim era um hotel muito bonito e bem no pé, assim, próximo desse hotel tinha um vulcão em extinção, né? Então você chega, tudo é novidade, tudo é muito novo, né? E você vai ficando encantada. E eu estava grávida do meu menino, do João Henrique. E lá fomos nós. E esses congressos mundiais é muito interessante porque é aquela história, todo mundo quer mostrar as coisas bonitas do seu país. Então, a gente curte muito, assim, tem aqueles, depois de todo o congresso, sempre tem alguns eventos, né, que são apresentados, então, na parte da noite. Mas, durante o dia, né, o que eu entendo de agricultura, né? Eu acompanho o marido tudo, mas, na verdade, o que eu quero é passear. E a cidade era pequenininha e lá vai, enquanto eles estavam lá trabalhando, né, tomavam café da manhã junto, e eles iam pro congresso e eu comecei a sair sozinha, a pé, caminhando, né? E aí foi que todo dia tinha umas lojinhas e eu sou muito conversadeira e fui conversando com uma e com outra. Então a primeira gafe minha foi assim, né, que eu já estava de 4 meses, segunda gravidez, já estava aparecendo a minha barriga, né? E me perguntaram se eu estava embaraçada. Eu lá ia saber que embaraçada era estar grávida, né, em espanhol. E a mulher perguntava para mim: "Ustedes estás embaraçada?" Eu falava: "Não". E olhava para minha barriga e eu falava: "Não". Eu estava achando que embaraçada era estar envergonhada, né? Eu não estava com vergonha nenhuma, então eu falava que não. E a mulher: "Sim, sim", né? Falei daí que foram me explicar que embaraçada, né, em espanhol era estar grávida, né? Outra coisa, precisei de um banheiro, né? Não sabia que banheiro em espanhol é um banho, né? E eu fui perguntar de um banheiro e a mulher falou que se eu queria um banho. Eu falava: não, eu só quero usar o banheiro, quero um banho. Não, não quero um banho. E ali vai, assim, essas daí são umas pequenas
gafes que a gente vai cometendo com relação à língua, né? Nem sempre o espanhol, embora a gente ache que é bem parecido com o português, mas a gente erra muito, né? E aí, tá, fomos lá, fomos viajando, tudo mais. E eu sei que passando essa semana, né, passamos uma semana no congresso e foi muito bacana porque chegou o ponto que eu acabei sendo a cicerone lá de todos os amigos do meu marido, né? E era eu que ia, ai, Mari, né? Todo mundo quer trazer lembrancinha para casa. Eu sei que eu acabava fazendo as compras para todos eles, né? E eu me lembro também que uma coisa que eu aprendi nessa viagem, né? Porque falta de experiência e tudo mais, e meu chefe na época pediu para que eu comprasse um tênis, e era um tênis específico para trazer para o filhinho dele. Como é que eu ia falar não? Gente, ali eu aprendi que todo o santo dia eu passei essa viagem preocupada com esse tênis. Falei, como é que eu vou voltar para o Brasil, né? Ele falou que era fácil, que tinha, né? Que era fácil eu encontrar esse tênis. Então, aonde eu ia, eu estava procurando esse tênis para trazer para o filho do meu chefe na época. Meu Deus, que trabalho, né? Eu falei assim, gente, ninguém merece viajar e pegar encomenda, né? Porque você fica, é uma situação meio desagradável, porque se você fala que você não encontrou, você dá a impressão, como que não encontrou? Acho que não teve vontade de procurar, né? E você às vezes não encontra mesmo o que a pessoa pediu, né? E eu muito ali querendo ser solícita, meu Deus, isso ficou me permeando a cabeça a viagem inteira. Então, nessa primeira viagem, já tive essa experiência que, olha, por favor, não peçam encomendas, né? Principalmente se não te dão dinheiro também, porque muitas vezes a pessoa te pede uma encomenda, ainda não te dão o dinheiro adiantado. Então, tudo isso é um pouco desagradável para quem está viajando, né? Se é uma pessoa mais chegada, assim, ainda, você já tem essa liberdade de falar, olha, não vou trazer, não dá para trazer, aquela coisa toda. E se trouxer, traz de livre e espontânea vontade aquilo que você pode trazer de como lembrança, né? E tudo mais. E foi muito assim, então essas coisas aí eu tirei dessa viagem, né? Outra coisa que hoje eu fico pensando que eu cometi também nessa viagem, a gente tinha, eu me lembro que tinha um lugar que a gente foi viajar para conhecer e tinha que passar aquelas pontes movediças, né? Então, eu ia caminhando uma pessoa, você tinha a opção de ir de ônibus ou você podia passar por aquela ponte. E eu fico pensando hoje, né, como a gente, quando é mais nova, não pensa muito, né? Eu me lembro que até meu marido, Mari, você tá grávida, não vamos andar nessa ponte e tudo mais. E eu falava, é você que tá com medo, vamos sim. Mas, gente, daí era um precipício embaixo. E aquela ponte que você vai andando e a bichinha vai balançando, sabe? Com corrente dos lados. Então, cada passo que você dava, dava uma balançada. Você segurava na corrente. Eu sei que eu cheguei no meio da ponte e falei, meu Deus, agora para voltar tá mais longe do que para ir. E lá foi, e a gente praticamente passava um de cada vez, né? Para poder balançar muito aquela ponte. A outra coisa que eu aprendi, não entro mais nessas pontes, porque eu cheguei do outro lado, mas só Deus sabe, né? O medo que eu passei também, né? E ainda fiz o meu marido, né? Ficou naquela saia justa, poxa, se ela foi, agora eu tenho que ir. Sendo que eu tinha a opção, né? Como outras pessoas, de terem ido dentro do ônibus. Então, para quê que eu fiz isso? Mas na época, coisa de gente mais jovem, né? Me lembro também que a gente comeu muita empanada, né? Depois a gente tem muita aquelas sopas com frutos do mar, né? Falar a verdade, eu não sou muito adepta de sopa, mas muitas vezes você vai nessas viagens também, você acaba dando aquelas gafes de pedir um prato errado, né? E essas coisas que acontecem em viagens, né? E nós aproveitamos para conhecer lá bastante coisa no Chile pós-congresso, né? E acho que nesses tempos aí que a gente fica aí de pandemia, a gente também vai lembrando das coisas que a gente já fez na vida, né? E essa primeira viagem para o exterior,
deixou, assim, né, aquela vontade na volta de aprender um pouco mais de espanhol, né? Acho que foi dali que eu comecei a aprender mais línguas, né? Porque realmente quando a gente vai viajar, nessas horas você vê que se você souber pelo menos um pouquinho basicão de uma para fazer uma viagem fora do país, já te ajuda um pouco, te ajuda um pouco mais, não, te ajuda bastante, né? E, e era isso, gente. Essa viagem foi a minha primeira viagem para o exterior. Isso foi em 19... Meu Deus, que ano que foi? Acho que eu tinha 29 anos. Foi 29, nasci em 61, né? Acho nem sei que cálculo que eu faço aqui, mas acho que era 1990, isso, 1990, né? E é dali para frente, né? Já gostava de viajar, eu tinha viajado muito dentro do Brasil, mas aí eu peguei aquele gosto para viajar para o exterior. E a partir dessa viagem do Chile... Ah, esqueci de contar mais um detalhe, né? Mais uma coisa da ignorância da gente, né? Um dia à noite, depois que acabou lá os eventos, a gente tinha jantado e a gente grávida, toda hora quer ir, né, no banheiro. Eu falei, eu vou subir no quarto. E a hora que eu fui subindo para o meu quarto, eu fui de escada. Gente, daí eu olhei para o lado esquerdo, assim, da janela, e aquele vulcão, eu não sabia disso, ninguém tinha me dito, né? Acho que foi na primeira noite que a gente dormiu. Aquilo estava saindo fogo lá do vulcão. É bonito, muito bonito de ver. Mas eu passei um medo, porque tinha deixado a minha filhinha mais velha em casa. E eu falava assim, mas é muito azar. Minha primeira viagem para o exterior, essa merda desse vulcão agora vai querer estourar logo agora, né? Então, depois eu fui saber, me explicaram que não, Mari, é assim mesmo, ele está em trabalho, mas, né? Mas eu passei bastante medo, né? Eu me lembro que eu subi, desci, e quando voltei, encontrei com a Ademir e falei, pelo amor de Deus, vamos embora desse hotel, que eu tô ficando com medo desse vulcão, né? Coisas que acontecem da ignorância da gente, mas que não deixa da gente aprender, né? Por isso que eu digo que em cada viagem a gente vai aprendendo muita coisa, tá? Era essa a história da minha primeira viagem para o exterior, né? O Chile é um país lindo. Outra coisa que me chamou muita atenção na época, não sei se é assim até hoje, porque ainda não voltei mais para lá. Me lembro que a gente viajou de trem. Achei o povo chileno na época muito educado. E eu me lembro, assim, que a viagem que a gente fez também de ônibus, um pedaço de ônibus. Depois que acabou o congresso, a gente veio de ônibus, voltou de ônibus, né, por conta própria. E pegamos esse ônibus de linha normal. E tinha, assim, rodomoço, rodomoça, né, não sei como é que eles chamam lá. Gente, o atendimento, né, nesse aquele ônibus, para aquela época, assim, do atendimento ao cliente, vamos supor, da viagem, uma coisa maravilhosa. Fiquei encantada com o povo chileno nessa primeira viagem, tá? Era essa história a segunda história que eu estou contando por aqui e espero trazer mais para vocês, tá? Se puder viajar, eu acho que é tudo de bom nessa vida. Um abraço, até a próxima história.